O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Iniciamos o nosso Evangelho de hoje, primeiro agradecendo à espiritualidade maior a oportunidade de servir. Agradecemos a corrente de Francisco de Assis, que a todos nós envolve em sua proteção. Agradecemos a todos os orixás e saudamos também todos eles. Pedimos a proteção de todos. Nós saudamos o Caboclo Tupinambá e nos colocamos mais uma vez à disposição desse trabalho. Pedimos orientação e amparo para todos nós. Hoje em especial, esse mês de Maria, nós saudamos a Mãe das Mães, a doce Mãe, a Mãe Oxum, e pedimos que ela nos envolva no seu manto protetor, no seu campo vibratório de amor, de paz, de pureza, e que essa energia dissipe todas essas energias densas e pesadas que de alguma forma atraímos, mesmo sem querer. No mês de maio, nós também saudamos aos pretos velhos, espíritos milenares com sabedoria e que nos confortam em momentos difíceis. Que a corrente dos pretos velhos se faça presente e nos traga a calma e um pouco de iluminação. Vamos unir agora o nosso pensamento e pedir juntos a energia da paz, que essa energia da paz envolva cada um de nós, envolva todos os povos que se encontram em guerra, que envolva o Brasil, o Rio de Janeiro, nossos bairros, nossos lares e principalmente envolva os nossos corações. Que essa energia de amor aqui presente, essa energia de amor que permeia o universo, vá
a todos os locais onde há dor, sofrimento, miséria, que vá aos hospitais, aos asilos, aos presídios, às clínicas psiquiátricas, aos hospitais, aos orfanatos, levando um pouco de conforto, de fé, de esperança em dias melhores. Pedimos a essa energia positiva que ela abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, que abençoe os nossos amigos, mas principalmente abençoe aos nossos inimigos e que eles nos perdoem as faltas que com certeza cometemos. Pedimos por todas as crianças do mundo e também pelas crianças da creche Santa Clara. Pedimos também por todos que ajudam a nossa casa, a Casa de Francisco de Assis, a realizar o seu trabalho social e o seu trabalho espiritual, que no momento consiste em orações, evangelhos virtuais, concentração e dedicação de amor ao próximo. Vamos agora pensar em todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que de alguma forma estão necessitando de ajuda, que a corrente franciscana possa dar o seu amparo. Graças a Deus. Do Evangelho, sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, a esmola da viúva, Lucas capítulo 21, versículos de 1 a 4. Erguendo os olhos, viu os ricos que jogavam no tesouro as suas ofertas. Viu, porém, certa viúva muito pobre, jogando lá 2 centavos, e disse: Digo-vos que verdadeiramente essa viúva mendiga jogou mais do que todos, pois todos esses jogaram como ofertas o que lhes sobrava. Esta, porém, jogou da pobreza dela toda a vida que tinha. O mestre estava a olhar aquela multidão que tanto se avolumava nos dias de Páscoa, enquanto observava as reações dos discípulos, que se admiravam, arregalando os olhos e cutucando-se, quando algum ricaço ruidosamente despejava sua bolsa cheia de moedas, causando um tilintar que trazia alegria aos corações dos sacerdotes que serviam no templo. Nisso surge pobre viúva, que deixa escorregar envergonhada 2 centavos. Um sorriso dançou nos lábios dos discípulos, revelando compaixão por aquele gesto inútil. Ao ver o gesto da viúva e ao observar o desdém compassivo dos discípulos, o mestre, que via além das aparências, chama-lhes a atenção para o fato e explica: olhem, ela deu mais do que todos. Os olhares dos discípulos se transformaram em outros tantos pontos de interrogação duvidosos, até que o mestre completa a frase: todos deram do que lhes sobrava, mas esta deu tudo o que tinha para viver. Todos eles abaixaram as pálpebras de seus olhos. As cenas exteriores deviam desaparecer para que pudesse sua visão ser preenchida pela luz que lhes nascia, na meditação a respeito de ensino tão contundente. E não era para menos. Invertiam-se de golpe todos os valores até então vigentes. Naquela época, como ainda hoje para os personagens sem exceção, vale mais quem mais dá. Nos templos, nas igrejas, nos centros espíritas, nas associações e fraternidades e até na vida particular. Dizemos: temos que dar um presente mais caro a fulano, que foi quem nos deu mais. E as pessoas jurídicas dão títulos de benemérito, de sócio vitalício, de presidente de honra. Ninguém olha com olhos espirituais para a pobrezinha que tirou de seu sustento, deixando de tomar uma média para doar um tostãozinho. Dá-se-lhe em troco um sorriso de favor complacente, com um agradecimento pro forma, e logo se esquece o gesto que tanto lhe custou. A personagem ambiciosa, materialista, interesseira,
só avalia as pessoas pelos valores materiais, só ajuda se é ajudado, só dá bons ordenados a quem traz lucros maiores para a organização. Os que dão pouco rendimento material, os que se dedicam doando de si mesmos, mas sem aumentar os lucros, os que dão espiritualmente, esses nada valem para as instituições, mesmo as que se ufanam ser espiritualistas. Só quando a humanidade atingir o espírito e sentir com a individualidade é que poderá mudar-se o padrão de aferimento de valores. Por enquanto, nem sequer ouvindo durante 2000 anos a lição do óbolo da viúva, os cristãos conseguiram despertar da matéria para o espírito. Doloroso e lamentável. Comentários do Dom Pastorino. A escala de valores para a individualidade é aferida pelo grau de renúncia e de sacrifício que cada criatura tem a capacidade de realizar. Não é fácil apurar esse grau, porque aqueles que são capazes de renúncia também renunciam à palavra autoelogiosa. E os que aprenderam a sacrificar-se nem sequer percebem o que estão fazendo. Esse sacrifício lhes é tão natural e espontâneo que apenas verificam que estão cumprindo sua obrigação. Uns e outros só sabem que são servos inúteis, que fizeram apenas o que deviam fazer. Os que seguem espiritualmente os cursos da Escola de Jesus são obrigados a mudar o método padrão de sua conceituação. Lembremos do apreço no Oriente é dado aos chamados gurus, que ensinam mais pelos exemplos do que pelas palavras, mais pela vivência que pelas pregações. Como disse Gandhi ao missionário cristão, que lhe perguntava qual o melhor meio de atingir os hindus. Gandhi respondeu: viver o Evangelho é o meio mais eficiente. Gosto dos que nunca pregam, mas vivem. A rosa não precisa pregar, simplesmente esparge o seu perfume. Portanto, esse é o modo de agir. Uma nota a mais. Não esqueçamos que Jesus afirma que a viúva deu toda a sua vida ao templo. Embora possa essa palavra ser traduzida como seu sustento, o símbolo da doação da vida, de todos os minutos de nossa vida ao Espírito, é de importância para calcularmos o valor que é atribuído pela espiritualidade ao trabalho espiritual. Então, esse evangelho falando sobre a esmola da viúva. Jesus observava o comportamento dos discípulos ao ouvir a pequena doação da viúva, 2 centavos, e viu que eles riram com um certo desdém compassivo. A viúva doava quase que com vergonha. Já os ricos, esses doavam com estardalhaço, chamando a atenção através do tilintar das moedas. Ostentavam a sua riqueza. Jesus então chama a atenção dos discípulos e diz: observem, ela doou mais do que todos, o que causa um grande espanto. Jesus explica que ela deu tudo o que tinha para viver. Então, nesse evangelho, nós estamos falando de caridade, de julgamentos, de renúncia, de respeito. Falando sobre caridade, quem dá o que sobra não está dando nada. Não houve sacrifício. Não há pensamento no próximo realmente. O que sobra não fará falta. Então vamos pensar nesse momento que a humanidade toda está passando. Em todas as grandes catástrofes, tragédias, nós nos unimos e uma grande corrente de solidariedade se forma. Mas será que depois que passar essa pandemia, a gente vai continuar praticando essa caridade e solidariedade? Será que a gente vai enxergar o outro, a necessidade real de auxílio? Pois em todas as tragédias isso se repete. Nosso coração se comove e aí nos colocamos à disposição para servir. Mas anteriormente,
para muitos de nós, não era essa a nossa prática. Será que agora nós vamos enxergar os invisíveis, aqueles que realmente têm necessidades, têm fome, estão abandonados, que não têm recursos? Ou será que teremos só um pequeno despertar momentâneo e depois voltaremos a dormir? A viúva era invisível, insignificante na visão materialista. Quem são os invisíveis então? São aqueles que ninguém dá valor. Não têm cargos, não têm títulos, não são importantes, não têm recursos. Mas essa viúva desprovida de recursos materiais prova que tem um grande manancial de amor pela humanidade, porque deu tudo o que tinha, tirou do seu próprio sustento, mesmo sabendo que seu gesto seria considerado insignificante. Renúncia em benefício do outro. Essa viúva foi julgada pelos discípulos. Eles estavam há tanto tempo com Jesus e mesmo assim ainda não tinham compreendido a mensagem de Jesus. Podemos falar sobre os julgamentos tão comuns e que constantemente fazemos. Nós olhamos o outro, analisamos e damos a nossa sentença. Quando agimos desse modo, nos colocamos num pedestal de perfeição. Nos consideramos tão superiores que podemos julgar os outros, esquecendo que cada um aqui reencarnado está passando pelas provações necessárias à própria evolução. E nós não sabemos nada sobre as reais necessidades educativas de cada vida. Vamos então analisar o nosso próprio comportamento. Estamos realmente elevando o nosso padrão vibratório? Ou quando tudo isso se normalizar, voltaremos a ter as mesmas atitudes de antes? Estas são algumas das reflexões que esse Evangelho, esmola da viúva, nos traz, que possamos compreender essas lições e que possamos realmente evoluir, graças a Deus. Oração de São Francisco. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna, graças a Deus.